Fala pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês como a minha lua de mel saiu de graça somente com os custos do casamento. É isso que eu quero trazer para vocês, então fica aí até o final do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, mais um vídeo. Dessa vez eu tenho alguns assuntinhos que eu queria trazer para vocês, como eu trouxe. Primeiro apresentar minha mais nova filha, a Luna. Ó, apresentar para vocês ela aqui, New Yorkshire. Chegou fez 2 meses agorinha. Luna, fica quietinha, boa. E aí, trazer um pouco do assunto aqui que eu gosto muito de falar, acho que se pá é um dos meus assuntos favoritos, que é falar um pouquinho sobre viagem, né? Para mim é um dos meus grandes objetivos de vida, viajar. Então eu tenho um objetivo claro para mim, que é antes dos 40, eu quero passar por todos os continentes. Estamos no pacing, inclusive, estamos seguindo, acho que vai dar bom. E desde que eu coloquei isso como objetivo e comecei a estudar um pouco sobre milhas, sobre viagens, abriu muitas portas para mim, né? Eu nunca fui de ter muito dinheiro, nunca tive muitas condições de viajar. Inclusive, quando criança, isso para mim era quase impossível. Que eu me recorde, assim, a minha família deve ter feito uma viagem para o sul de carro e talvez ali uma viagem que a gente fez para Salvador. E olha lá. Então a gente nunca tinha tido grandes condições até realmente eu começar a estudar um pouco mais sobre esse mundo, um pouco mais de viagens, que era um dos meus objetivos, e eu construí a minha vida hoje para eu conseguir atingir esse grande objetivo. Hoje a Ju, minha noiva, ela está comprada comigo, é um nosso objetivo também, então a gente está fazendo muita coisa para isso. Só que eu, por exemplo, eu troquei de emprego para conseguir atingir, porque eu tinha uma loja, né, tinha duas sorveterias, que eu era proprietário de 2 sorveterias no começo da pandemia, no finalzinho da pandemia, na verdade. Eu desisti das lojas que estavam indo bem, simplesmente querer ter tempo e disponibilidade de poder viajar, e foi aí que a Bahia entrou na minha vida, né? E aí depois a gente faz um outro vídeo para contar essa história. E aí nesse meio tempo, quando eu tava com a sorveteria, eu basicamente... Calma, Luna. Eu basicamente comecei a estudar muito esse conteúdo na internet. Tudo conteúdo gratuito, não fiz nenhum curso, muita coisa de Instagram, muita coisa pesquisando na internet, ligando para cartão de crédito, para eu conseguir entender como eu conseguia viajar mesmo sem ter quase nada de dinheiro para a gente conseguir fazer. E com isso eu me deparei com muito conteúdo muito legal sobre milhas, principalmente, e isso me despertou e me possibilitou. Então, até então, eu tinha feito uma viagem que eu tinha ganhado, que era uma viagem para Cancún. Eu ganhei, foi gratuito. E eu nunca tinha tido essa oportunidade de eu mesmo conseguir correr atrás de uma viagem em si. E aí, nesse mundo, eu me deparei com um universo muito legal. Hoje já está muito mudado, tá? Então já está muito diferente, as possibilidades estão diferentes. Eu brinco que ainda é uma possibilidade relevante da gente conseguir viajar, de você conseguir mudar a sua rotina se o seu objetivo é viajar. E foi o que eu fiz. Hoje, nossa rotina aqui de casa, de consumo mesmo, de até rotina de fazer as coisas, mudou para que a gente conseguisse viajar. E esse é um pouquinho das coisas que eu quero trazer aos poucos aqui para vocês no canal. Então hoje, por exemplo, eu já fui, se eu não me engano, para 12 ou 13 países, tudo por conta do meu conhecimento de milhas. Eu brinco que, tirando a BAE em si, o estudo de CS, eu acho que a coisa que mais me trouxe retorno foi esse meu conhecimento de milhas. Porque, assim, o que eu economizei é surreal. Pra vocês terem uma ideia, tem nenhuma viagem hoje que a gente faz, eu acredito que a gente gaste mais de 10 mil reais para poder fazer uma viagem internacional. Isso que a gente já foi para os Estados Unidos, Europa, Japão. Então, assim, a nossa limitação é essa. E a gente consegue fazer isso com esse tipo de conhecimento. E hoje, se você for ver no Instagram, existe 1 milhão de influenciadores que ficam prometendo um monte de recompensa milagrosa se você comprar um curso aleatório aí deles. É legal? Eu não vou falar que mas não é fácil. Não é algo simples de ser executado, não é para qualquer um, mas é algo que você pode fazer só adaptando um pouco sua rotina. E aí eu quero muito trazer nesse vídeo algumas coisas que
eu faço na minha rotina que me permitem viajar mais. Não vou te falar que se você fizer tudo isso certinho, você vai fazer 4, 5, 6 viagens no ano. Não é isso. Mas talvez se você adaptar uma coisinha ou outra, você consegue fazer uma viagem no ano, talvez 2 nacionais. Enfim, acho que é mais esse intuito, tá? Então, acho que eu gostaria de elencar... Ai, Luna! Gostaria de elencar aqui alguns pontos que eu acho muito massa. Então, o primeiro deles que eu mudei, assim, que eu acho super, super relevante, que acho que é o que mais me trouxe, foi mercado. Então, hoje, eu e a Ju juntos aqui, e agora com a Luna, a gente gasta na faixa ali de uns R$2.000 de mercado todo mês. Esse é nosso consumo médio hoje de mercado. E o que eu faço para a gente conseguir pontuar? Então, hoje, existem programas de pontos. E acho que é super válido eu já abordar isso. Existe uma diferença muito grande entre pontos e milhas, tá? Pontos é tudo que se acumula associado a um banco. Então você vai ver pontos, por exemplo, Livelo, Esfera, do C6, Átomo. Então tem vários programas de pontos que normalmente cada programa de pontos é associado a um banco. E eles são programas de fidelidade. Por quê? Os bancos querem que você consuma mais deles. Então é um programa de fidelidade que vão te recompensando. E tem o programa de milhas, que são sempre associadas a companhias aéreas. Então a gente tem Latam, Gol, Smiles, enfim. O que eu coloco como um padrão? Geralmente, tá? Existem algumas exceções. Compensa muito mais você começar a acumular pontos e transferir esses pontos para as companhias aéreas, como transferências entre programas, do que você acumular direto nas companhias aéreas, que também é uma possibilidade, mas não é algo que é funcional hoje no meu dia a dia. E dentre esses programas de pontos, você não necessariamente precisa ter conta nos seus bancos para você fazer parte dos programas de pontos. É o caso de quase todos eles. Então você tem Livelo, que é do Banco do Brasil e Bradesco, você tem o Esfera, que é do Santander. Você pode fazer essa inscrição direto nesses programas sem ter conta nesses bancos. E é através disso que a mágica acontece. Todo mundo fala que acumula ponto por conta do cartão de crédito. Acumula, pode acumular, só que é uma porcentagem muito pequena de pontos que você vai acumular perante o potencial que você tem se você... Ai, Luna. Se você for através desses programas de pontos. E é neles que está a mágica. Então, como eu estava comentando, de mercado, por exemplo, de fazer compras no mercado, eu faço através da Livelo, que hoje tem um Carrefour. Aqui em São José dos Campos, que é onde eu moro, a gente tem um Carrefour aqui. Eu simplesmente faço a compra online, as mesmas coisas que eu ia comprar no mercado, chega em casa, ou eu vou buscar, eu normalmente prefiro buscar, porque acaba sendo um pouquinho mais rápido, e aí, simplesmente, esses pontos acumulam 2, 3, 4 pontos por real que eu gasto. Então, os meus R$2.000 que a gente consome viram 8.000 pontos. E esses 8.000 pontos, dependendo da transferência que você pega, pode virar 16.000 milhas. Que aí você vai falar, Marcos, o que eu faço com 16.000 milhas? Você pode fazer uma viagem para Curitiba, por exemplo, com uma compra que você fez no mercado. E é só um exemplo de coisas que eu mudei no meu dia a dia, de costume mesmo, que a gente está acostumado a ir no mercado fazer compra, se programar um pouco mais para que eu consiga fazer com uma certa antecedência de um dia, de fazer umas compras que vão chegar aqui em casa. E isso se estende a grande quantidade de coisas. Compra de shopping, compra de eletrodomésticos. Cara, basicamente tudo que eu faço hoje, eu utilizo essas ferramentas para conseguir pontuar e poder me garantir uma viagem ali pronta para eu poder fazer no final do ano. Esse ano, por exemplo, a gente tem já algumas viagens marcadas, algumas já estão chegando aí, a gente tem mais... Já fiz uma agora para a Europa, fiz Portugal e Itália, e agora, daqui a pouquinho, daqui 2 meses, eu estou indo para o México pela 3ª vez. Então, eu quero muito trazer esse conteúdo a mais para vocês, quero muito trazer essas dicas no meu dia a dia, o que eu faço, o que eu não faço. E agora, por exemplo, uma das coisas que mais está possibilitando a gente acumular milhas e possivelmente as próximas viagens é o nosso casamento. Eu e a Ju vamos casar agora em outubro e, cara, tudo do nosso casamento a gente está
tentando ganhar milha em cima. E aí acho que a gente tem um vídeo específico só para falar disso, se vocês quiserem, como nossas negociações do casamento garantem nossa lua de mel. Acho isso muito massa, porque literalmente vai pagar não só a passagem, mas também vai pagar o hotel. A gente vai para Nova York de lua de mel, e lá a gente basicamente não vai ter gasto a mais nenhum. Então, todo o dinheiro que a gente ganhar de presentes, enfim, a gente quer realmente que seja algo proveitoso para a gente consumir lá. Então, foram negociações difíceis de serem feitas, porque nesse ramo de casamento, gente, é uma loucura, de verdade. Eu não gostaria de ficar tão decepcionado com um ramo quanto esse. Mas, pô, tá dando certo. Acho que se você souber negociar, se você souber e tiver boas pessoas ao seu lado te ajudando sobre isso, você consegue garantir algo bem positivo, tá? Bom, acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo, curte, compartilha com o amiguinho, porque eu quero trazer cada vez mais conteúdos. Quem sabe aí trazer algo mais prático, já trazer como eu faço efetivamente, me cadastrar nos portais para que vocês possam acompanhar. Quero trazer um mini vlogzinho aí das minhas próximas viagens e acho que é isso. Muito obrigado.